Oi, gente. Tô no chão. Eu e a minha árvore em tálico. Vocês não conseguem ver ela direito, mas ela é em tálico. Ela é meio tortinha, mas estamos Natal. Yeah! Tem uma árvore de Natal agora. Agora não, né? Que ano passado eu tive também. Mas a árvore era gigante que eu não conseguia ver metade da minha TV. A gente errou, esquecemos a anatomia de árvores e eu esqueci que ela fica maior, né? Conforme vai chegando na base dela. E aí a gente tinha uma árvore gigante. Esse ano eu falei, não, a gente comprou uma árvore muito grande. Vamos comprar uma árvore menor. Eu acho que ela foi menor demais. Eu estou sentada no chão, mas eu acho que ela foi menor demais. Mas o que importa hoje é que a gente vai falar sobre, finalmente, livros lidos do mês, porque aparentemente em novembro eu fui muito leitora, entendeu? Eu fui uma grandíssima leitora. Gente, a árvore tá me pinicando aqui. Ela tá se balançando toda porque eu tô me mexendo na frente dela. Enfim, eu fui uma grande leitora em novembro, né? Provavelmente porque o inverno chegou, né? E aqui estamos nós com frio, já, né, naquela depressão, porque a gente só tem dia cinza, não tem luz, sabe? Então, assim, está amanhecendo às 7h30 e anoitecendo às 4. Então, eu pensei assim, eu acho que eu serei leitora para poder combater esta depressão de inverno. Foram 8 livros lidos nesse mês de novembro e de uma forma muito estranha, que não é o que costuma ser comigo. Eu geralmente sou uma pessoa que é o famoso, né, mood reader, que assim, se eu tiver afim, eu leio aquele livro. Infelizmente, eu não sou uma pessoa que decide, não, vou sentar a minha bunda aqui neste sofá e eu vou ler este livro que eu peguei. Não funciona pra mim. Meu cérebro é muito teimoso, eu sou uma pessoa teimosa, meu TDAH é teimoso e não funciona. Mas, por incrível que pareça, foi o que funcionou este mês de novembro. E aí eu já comecei o mês muito uma camponesa que quer ler a sua fantasia. E eu já comecei lendo O Caminho dos Reis, né? Eu li em inglês, né? E esse é um livro, um grandíssimo tijolo de 1.200 páginas, por aí. É o primeiro, né, dessa nova saga do Brandon Sanderson de fantasia, essa fantasia épica. Eu já tinha começado ele, não sei que mês desse ano, mas eu já tinha lido 35%. É uma leitura bem gostosa de fazer, assim, sabe? Tipo, a escrita do Sanderson, ela não é muito difícil, ela não é rebuscada. Então é muito de boa de ler, sabe? E eu tava com medo de ler em inglês, sabia? Mas foi bem normal, assim, como eu falei. Como a escrita dele é simples, né? Não tem muita coisa, muita afetação. A única coisa que realmente me complicou um pouco foram termos que ele criou, né? Mas assim, a gente vai pesquisando na internet, Google tá aí pra isso, né, gente? Aqui nesse livro a gente vai acompanhar um grupo, né, de personagens vivendo em meio a uma guerra, né, nesse planeta que se chama Rochá, onde existem muitas tempestades, né? É um planeta que tem muitas tempestades ao redor, sabe, do globo inteiro, vai passando de continente para continente. E isso fez com que, né, a natureza, a fauna, a flora, a sociedade, tudo se adaptasse a essa condição, né? Então, por exemplo, existem animais que têm carapaças, né, para poder se proteger das tempestades, né? São grandes tempestades mesmo. E tem construções que são feitas no meio da rocha para se proteger de tempestades, etc. O mundo é muito interessante. O Brandon Sanderson, ele é muito bom em criar mundo, sistema de magia, esse tipo de coisa. Isso daí é um ponto alto pro senhor Brandon Sanderson. O livro ele começa com um evento de 6 anos atrás, onde ocorre o assassinato de um rei, né, de um desses países que se chama Alefcar. E, por consequência disso, né, eles travam uma guerra contra essa raça, que não é humana, que assume a culpa pela morte desse rei. Então a gente
ver esse evento que acontece no início do livro, e aí depois a gente vai acompanhar basicamente o desdobramento, né, desse evento, que é essa guerra que está sendo travada há 6 anos, não termina, aparentemente não tem saída, as pessoas se acomodaram, passou de ser uma guerra por vingança, né, e passou a ser meio que uma guerra por exploração, enfim. A gente vai vendo mais ou menos como é que tá funcionando essa guerra. E o que acontece com esse livro, eu gostei, tá, gente? Esse livro foi, assim, um grande favorito, gostei muito, é muito gostoso de ler, tá? Apesar de ele ser um tijolo, e essa série é um tijolo, né? A gente tem 4 livros lançados já. O 5º tá saindo, inclusive, acho que é amanhã. Hoje é dia 5, eu acho que tá saindo amanhã, se não me engano. E o que acontece com esse primeiro livro é que ele parece um grande prólogo, um grande prelúdio para algo muito maior acontecer, que é basicamente isso mesmo que o Brandon Sanderson falou que vai ser, porque essa série vai ter 10 livros, né? Agora o 5º tá saindo, e aí vai dar uma pausa, depois ele volta, enfim. Mas fazia tempo que eu não pegava, assim, um livro grande desses, especialmente de fantasia, gente, que de fantasia às vezes chega a ser cansativo, porque tu tem que aprender um monte de coisa que tá acontecendo nesse mundo. Ai, vai acontecendo várias coisas, aí tu tem que saber como fala o nome dos negócios, aí tem bicho, aí tem magia, esse tipo de coisa. Mas é uma leitura muito tranquila, assim, muito gostosa de se fazer, na verdade. Vou ser bem sincera, assim. Eu gostei demais. O final desse livro é muito bom. Eu já comecei o segundo, inclusive. Esse livro se passa numa época meio medieval, mas a galera tem, né, essas armaduras. Tanto que esse é um grande ponto, né, da mitologia desse livro, são essas armaduras, são esses cavaleiros radiantes que protegiam a humanidade. E aí tinham as armaduras e tinham as armas. Eu até comentei nos stories que parece assim, parece um grande anime, um RPG, sabe? Tanto que as ilustrações parecem muito de Magic the Gathering. E eu tenho muito essa sensação, sabe? Que parece um anime, porque as espadas não são espadas medievais, são espadas igual de personagem de jogo, sabe? Tipo, japonês, que é uma espada desse tamanho, que não faz nem sentido você conseguir carregar aquilo. Então, o Sanderson tem um pouco disso nesses livros dele. E ele também é assim, né? Se passa um pouco na época medieval, mas assim, não tem um palavrão, gente. O povo tudo com seus 19, 20, 20 e pouco, ninguém transando. Sabe? Então, assim, eu acho que eu tô tão acostumada com esses livros de fantasia, onde, assim, né, mulher só sofre, que eu fiquei assim, mas não tem um homem chamando uma mulher de vagabunda? Que mundo é esse? E, logo em seguida, eu engatei em uma outra fantasia, e foi, assim, uma grande surpresa, vou ser bem sincera, que é Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, que é uma fantasia nacional, tá? Inclusive estava indicada ao Jabuti, né, como romance de entretenimento. E, gente, eu fiquei, assim, chocada. Por quê? Eu não sou uma pessoa leitora de romance romântico, né? Eu sou uma pessoa que gosta mais de assistir, né, comédias românticas, romance, série de romance. Eu acho que funciona melhor para mim no audiovisual, né? É um gênero que não me pega muito no livro, eu sempre sinto que falta mais desenvolvimento para aquele casal, falta mais tempo também. Eu amo um slow burnzinho, assim, não vou mentir, mas eu acho que falta mais tempo nesses livros. Às vezes também, os casais parece que não servem um pro outro, gente, não consigo entender muito isso. E eu não sabia que Mariposa Vermelha era uma romantasia, né? Não fazia ideia. Então, por isso que, assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu adorei, gente. É uma romantasia. E é uma coisa que eu tenho procurado muito, uma romantasia pra chamar de minha, porque não tem dado muito certo. Mas eu gostei bastante desse. Em Mariposa Vermelha a gente vai acompanhar a Marilis, né, que é uma jovem que vive nesse chamado Fragária, que faz parte desse sistema que se chama República e que é um local onde não se permite magia, né? As pessoas não podem usar magia, quem usa magia é perseguido. E a Marilis, ela procura vingança pela morte da mãe, que era uma bruxa, inclusive. A Marilis também, né? É uma menina que nasceu com poderes.
E aí, pra isso, pra ela conseguir a vingança dela, ela decide evocar um demônio, que é o Tolu. E os dois fazem um pacto que é: o Tolu ajudaria ela a matar o general, né, que matou a mãe dela. E aí o que acontece no início desse livro, que já me pega muito, é que quando ela evoca o Tolu pela primeira vez, primeiro que ele não vem, né, como... Ele tem uma forma humanoide, né, mas ele não é um ser humano. Mas o primeiro pensamento dela não é de tipo assim, meu Deus, que demônio gostoso. A primeira coisa que ela pensa é assim, será que eu fiz certo em evocar um demônio? Será que um demônio não podia me matar? E aí eu fiquei assim, podia, né, gata? Mas agora já foi. Isso me pegou muito, sabe? Tipo, eu lembro de falar também nos stories, porque é uma reação mais crível, na minha opinião. Porque se você pensar assim, eu vou evocar um demônio, e no momento que ele pisar aqui na minha frente, eu vou querer dar pra ele? Eu não sei. Eu não sei se é muito crível, entendeu? Eu não sei. Mesmo que seja um demônio gostoso, será que esse é o pensamento mesmo de... Putz, que vontade de dar. Não sei, entendeu? E aí eu acho que essa é uma parada que se desenvolveu meio que naturalmente no livro e que eu gostei, entendeu? Tem putaria, inclusive. Ah, é uma putariazinha também, ninguém... inofensiva. E assim, a escrita da Fernanda, muito boa, tá? Nada de excessos, nada de um lirismo exacerbado, entendeu? É uma escrita fluida, tem suas críticas em relação ali, né, uma classe de pessoas trabalhadoras que não tem poder nenhum contra seus patrões. Acho que a minha única crítica mesmo é essa transformação que a Marilis passa, porque ela é uma pessoa muito reprimida, porque não pode mostrar magia, aquela coisa toda. E eu sinto que ela se torna, assim, uma femme fatale. E eu fiquei... Eu até acreditaria melhor se tivesse um pouco mais de tempo. Mas não importa. Depois eu fui para O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que é um livro de não ficção, que é assim, aparentemente é um queridinho de todo mundo no ano de 2024. Eu não lembro se esse livro foi lançado esse ano, eu não sei. E também foi uma ótima leitura. Eu comecei ele, eu acho que uns 2 meses atrás, alguma coisa assim, e eu devorei, assim, rapidamente 35% dele. Esse é um livro, né, de não ficção, como eu falei, onde a Rosa ela vai fazer essa relação com a arte, né, em especial a escrita, né, com a loucura, né, entre muitas aspas, mostrando exemplos, né, de autores, né, consagrados que a gente teve, ela inclusa também, que tiveram que lidar com essa relação, com os transtornos e toda essa obsessão que se teve pela escrita durante a vida. Alguns cometeram suicídio, outros passaram por muitas situações, ainda mais porque são autores ali do século XIX, início do século XX, onde não se existia realmente, né, uma discussão sobre essa questão de saúde mental e de transtornos. Então, ela conta várias histórias, né? Ele é uma grande, assim, reflexão sobre o amor pela escrita, né? E sobre esse medo também dessa loucura, né? Que muitos desses autores tinham medo de que se essa loucura ela fosse tratada, se ela sumisse, o brilhantismo deles iria sumir, né? Toda essa criatividade iria embora, né? Geralmente a gente tem essas relações muito, né? Que, geralmente o poeta é sempre uma pessoa muito torturada, muito triste, né? Que você precisa ser assim para poder escrever bons poemas. E escritores também, eles sempre têm esse problema por trás. Então, assim, ela comenta muito sobre essa questão. Ela, inclusive, também tem seus transtornos, né? Que ela tá viva. Ela teve alguns episódios de pânico, por exemplo. Então, eu achei muito interessante, até porque ela conta sobre alguns outros autores que eu não sabia muito bem, né? Então, ela conta, por exemplo, sobre a história da Sylvia Plath, né? Que tinha seu transtorno, tinha um relacionamento abusivo, era uma pessoa muito intensa também, muito obcecada. Então, e eu não sabia disso, né? Eu não conheço muito sobre Sylvia Plath. Mas é um exemplo, né? Aí também tem um extra que ela costura, assim, durante, né, a escrita do livro, sobre essa stalker que ela teve durante muitos anos, muitos anos. Ela conheceu essa moça muito jovem e eu acho muito interessante como
existe uma obsessão muito, muito louca em algumas pessoas, assim, é um eixo interessante que ela coloca. Então, assim, definitivamente um dos melhores livros do ano, tá? Inclusive, recomendo muito que leia, especialmente se você é uma pessoa que escreve, independente se você escreve profissionalmente ou só de forma amadora. É um livro realmente que vai falar com todo mundo que gosta de escrever, que tem as inseguranças, que também passa por determinados transtornos. E aí a gente foi para um outro livro que, assim, eu já estava procurando por um livro com algumas coisas específicas sobre fada, férico, entendeu? E aí o outro livro foi simplesmente O Príncipe Cruel, da Holly Black. O que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro que esse livro estava barato. Segundo que eu falei da romantasia, então eu tenho uma questão também com feéricos. Eu queria umas fada trambiqueira, entendeu? Umas fada mau caráter. Eu não queria ler sobre fada gostosa e fibrada, entendeu? Com bumbum na nuca. Eu não tava afim de ler dessas fadas, né? Que são as fadas da Sarah J. Maas e todo mundo também, aparentemente, só quer fazer fada assim. E aí me indicaram O Príncipe Cruel, falando que realmente a Holly Black colocava as fadas como geralmente elas são, né? Na mitologia, elas são meio que... Elas realmente são seres muito trapaceiros, traiçoeiros, sabe? Eu não sei exatamente se eles podem tomar qualquer tipo de forma ou se eles todos parecem elfos. Enfim, não conheço muito, tá, gente? Eu fico realmente surpresa que a gente chegou aqui em O Príncipe Cruel. Não porque eu tô desprezando o livro de forma alguma. Porque, por incrível que pareça, eu não odiei esse livro, tá bom? Ele é realmente um livro jovem, ele tem elementos jovens, né? Inclusive, os personagens são bem jovens. E ele é uma fantasia, né, jovem adulta, que vai contar a história da Jude, que é uma humana. E ela vivia, né, quando criança, no mundo normal, o nosso, junto com a irmã gêmea, os pais e uma irmã mais velha, que era meio estranhinha, né? Ela é meio humana, meio feérica. E aí ela vê a mãe morrer por conta, né, desse cara, que eu já nem lembro mais o nome dele, gente. Mas é um cara que é um feérico, que ele parece até um orc, inclusive, pelo que eu entendi. Esse cara mata a mãe delas e leva essas meninas pro... Acho que é Fairyland. Acho que é Fairyland o nome do negócio. Mas vocês me corrijam aqui se não foi isso, não. Mas, enfim, leva pro mundinho das fadas. E aí, no mundinho das fadas, esse cara cria essas crianças, né? Como se fossem filhas dele. E a Jude, junto com a irmã, né? Por ser humana, sofre muito bullying. As pessoas não gostam, as pessoas distratam. E a Jude cresce querendo criar um espaço para ela nesse mundo aí, né? E procurando qualquer forma de poder que ela possa ter, para que, né, ninguém mexa mais com ela e nem a irmã gêmea, né? Nesse rolê tá acontecendo uma nova coroação do rei da Fairyland. Eu não sei se é Fairyland, gente. E vai acontecer umas treta, entendeu? Basicamente é isso, vai acontecer tretas. E ela sofre muito bullying com a irmã, né? Especialmente do Cardan. Eu não sei se fala Cardan ou Cardan, mas enfim, do Cardan, que é um desses príncipes aí que podem subir ao trono. Ele tem um grupinho de gente que faz bullying, aparentemente, tudo bullying. E fazem bullying com as meninas. Então, assim, 30% do livro é muito isso, sabe? Elas indo pra escolinha de fada. Gente, uma fofura, né? Indo pra escolinha de fada, sofrendo bullying, bastante, inclusive, tá? E aí depois é que começa a desenrolar um pouquinho mais de treta política, um pouquinho mais de treta, né, de luta mesmo. Aí deixa de ser da escolinha de fada, tá? Mas eu gostei. Eu sei que esse livro tem uma questão também no TikTok da vida, porque o pessoal vendia como se fosse uma romantasia, como se fosse um livro de romance, aí o pessoal fica com raiva, porque vai ler o livro e vê que não é de romance. De fato, gente, não tem muito romance. O romance é como se fosse realmente um subplot, né? Ali a Jude, o Cardan tem uma relação muito ruim mesmo, né? Porque, enfim, ele é ruim com ela. Mas
vai se resolvendo. Eu acho que é um livro que também serve como para quem tá iniciando em fantasia. Ele realmente é mais jovem. Então, por exemplo, tem umas coisas assim que foi um certo problema para mim, mas foi divertido, gente, de ler. Mas, assim, muitos problemas são resolvidos de forma conveniente. Ela é muito jovem, ela também é aquela... ela não é como as outras garotas, entendeu? É claro que o mocinho, que não é muito mocinho, né? Ele é um antagonista, né? Ele tem um passado muito obscuro, né? Que justifica as ações dele. Enfim, tem essas questões? Tem essas questões. Mas, assim, foi divertido. Eu acho, inclusive, que eu vou ler o resto, por exemplo. Então, assim, eu li muito rápido, sabe? Porque a escrita é muito mais simples, é mais fluida, sabe? Eu acho que a Luciana de 17, 18 anos teria amado esse livro, entendeu? Em seguida, nós vamos para Vidas Secas, que foi um livro que fez parte do clube de leitura da Cícera, que também foi uma outra ótima leitura. Eu tinha começado ele no início do ano, mas só terminei agora, né? Ele é muito rápido, ele é um livro muito curto, inclusive, né? Um livro clássico que vai falar sobre, né, essa família de retirantes, sertanejos, né? Que eles precisam de tempos em tempos se mudar por conta da seca. E aí essa família tem Fabiano, que é o pai, que é um vaqueiro, né? De origem muito humilde, mas que ele, ao longo do livro, a gente percebe que ele tem reclamações, ele tem angústias, ele sabe das injustiças, mas ele não consegue se expressar. Ele passa o livro inteiro falando que ele gostaria de ter palavras para se expressar, ele queria poder ter mais estudo para se expressar, né? Ele sabe quando ele sente que está sendo passado a perna, mas ele não consegue argumentar de volta, então a única coisa que sobra para ele é se queixar, né? E aí a gente tem sim a Vitória, que é a esposa, que é uma mulher muito mais prática, uma mulher muito mais pragmática, que conhece de contas, mas às vezes tem um desejo muito simples, né? Que ela queria simplesmente se deitar numa cama que prestasse. Aí tem os 2 filhos, né? Que não tem nomes, é o mais velho e o mais novo. E a Baleia, né, gente? Que todo mundo sabe que é a cachorrinha da família. Que eu acho que é a tristeza literária mais famosa da nossa literatura nacional. Pra quê? É isso que eu me pergunto. Pra que matar a baleia? É um livro, assim, que o Graciliano, ele denuncia, né, miséria, ele denuncia todos os problemas do sertão nordestino, né? Ele fala como um povo que procura, né, procura um pouco mais de paz, que sai, inclusive, né, do interior, vão para a cidade para continuar servindo. A escrita do livro também é muito curiosa, porque é um livro que não tem excesso, sabe? As frases são curtas, quase não tem diálogos, é quase tudo seco, de fato, sabe? E aí a gente vai pro 6º livro, que foi Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. Ai, gente... Eu sou fãzinha, né, de carteirinha do Jefferson. Eu li até então O Avesso da Pele. Estela Sem Deus é o 2º livro dele, né? Ele lançou agora o novo recentemente, que é De Onde Eles Vêm, né? Que vai falar ali um pouco sobre cotas, né? Esse é, de fato, o 2º livro que eu leio dele e, assim, nunca me desaponta, sabe? O Jefferson, ele faz de uma forma realmente para você refletir sobre o que ele está escrevendo, sobre as situações que os personagens dele estão passando. E nesse a gente acompanha Estela, né, que é uma jovem negra do sul do país, ela é gaúcha e que quer ser filósofa. Ela quer pensar sobre a vida, ela quer questionar tudo, ela questiona inclusive a relação dela com Deus. Ela passa por situações muito traumáticas, família, né, que é composta da mãe e do irmão, situações essas que fazem com que ela tenha que amadurecer muito rápido, né? Como muitas jovens negras, né, também são obrigadas a amadurecer muito rápido, né, no país. Mas não é por causa disso que ela deixa de ver esperança na vida, esperança nos pensamentos dela, esperança nas observações que ela faz. Ela gosta de observar as pessoas, ela tem empatia por essas pessoas que ela observa, mesmo que essas pessoas não tenham sido tão boas com ela. Diferente do Avesso da Pele, né, que eu sinto que tem uma escrita muito mais sensível, muito mais melancólica, né, porque Pedro tá falando sobre o pai, né, sobre a perda do pai. Eu sinto que aqui
em Estela Sem Deus, a gente tem uma escrita muito mais contada, né? Como se a Estela ela estivesse contando realmente a vida dela e não escondendo nada, sabe? Como se ela estivesse ali no início das observações da própria vida, já como filósofa, entendeu? Realmente como uma iniciante nesse estudo e como se ela estivesse te contando os primeiros descobrimentos que ela tá fazendo, né? Como se ela fosse realmente o objeto de estudo dela. E eu achei, assim, muito incrível, sabe? Tipo, realmente essa capacidade que o Jefferson tem de realmente fazer personagens diferentes, entendeu? E que tá explícito, inclusive, na forma como ele escreve o livro. Então, assim, eu gostei muito de Estela Sem Deus, recomendo muito, tô com muita vontade de ler o novo livro dele. Esperando baixar um pouquinho, né? Porque é caro. Em seguida, eu li Crooked Kingdom, que é a continuação de Six of Crows. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque ele é continuação, então eu posso dar spoiler. Ele continua basicamente de onde o primeiro terminou, então seria muitos spoilers, então eu não vou continuar, então... Mas eu tô feliz que eu terminei essa duologia. Eu não sou muito famosa de terminar série, gente. Já faz um tempo que eu não termino mais séries, assim, sabe? Então eu tô muito feliz. Esse é uma duologia, eu consegui fazer, pelo menos. E nesse aqui, precisava desse segundo livro? Acho que não. Mas eu gostei, com certeza. Eu li ele no Kindle, né? Mas eu vou comprar ele físico pra eu ter ele bonitinho na minha estante, junto com Six of Crows. Esse aqui, o que eu posso dizer é que ele expande um pouco mais a relação, né, dos personagens. A gente tem mais o passado do Willem, a gente tem mais o passado do Jasper, a gente conhece um pouquinho mais sobre o que realmente aconteceu antes de ele chegar em Ketterdam. E também tem uma parte muito, muito triste. Eu já tinha pego o spoiler, eu já sabia. Então eu acho que não foi tão impactante quando eu li, mas muita gente não gosta, muita gente fica muito triste. Mas é isso, né, gente? E por último, a gente tem Como Se Fosse um Monstro, que foi assim, pra fechar meu novembro com chave de ouro, né? Recomendação de Luísa, inclusive, da minha amiga que fica perturbando pra ler Fabiane Guimarães, porque ela acha muito bom. E eu li e realmente achei muito bom. Se não me engano, é o segundo livro da Fabiane Guimarães, mas eu ainda não li nada dela. Esse foi o primeiro. E aqui a gente vai acompanhar a história da Damiana, que é uma mulher negra, né, do interior do Goiás, que sai para ir trabalhar na casa de um casal, né, branco, né, dos patrão dela, em Brasília. E por ser uma jovem muito humilde, com necessidade, né, por conta da mãe que precisa fazer um tratamento, ela aceita, né, um pedido meio que ilegal, que é ser barriga de aluguel para esse casal. Esse vai ser o tema desse livro, né? Vai ser maternidade e também a questão da barriga de aluguel, gente, que é uma coisa ilegal no Brasil, tá? A legislação acho que só permite a barriga solidária, que é quando não tem, não envolve pagamento. Fora isso, somente em clínica, né, de fertilização e etc. Mas a barriga de aluguel mesmo pago, ele é ilegal, né? Esse livro se passa ali pela década de 80, 90, e aí a gente vai acompanhar a história da Damiana e da Gabriela, que vai entrevistar a Damiana muitos anos depois, né, para poder falar sobre esse caso, né, que teve, sobre a vida dela, né? E eu achei, assim, esse livro muito sensível, assim, muito triste, realmente muito triste, tá? Porque a Damiana vai se envolvendo mais e mais com essa questão, e se envolve até, inclusive, com coisa que não deve, mas a gente faz aí... Pode fazer o julgamento moral? Porque é um problema muito social, né? A raiz de todo esse problema é um problema muito social, e a Damiana simplesmente fez o que podia com as oportunidades que ela tinha no momento. Eu acho que isso torna também, né, a forma como a Damiana vai endurecendo, né, ao longo da vida, porque não existe escolha. É uma parte muito triste, porque, querendo ou não, isso é a realidade de muitas pessoas, sabe? Tipo, você precisa realmente endurecer. Às vezes você aceita o que você sabe que não pode, mas aceita porque precisa. Não tem escolha, não tem saída, não tem outra opção, entendeu? Então, é um livro muito, muito sensível. Eu gostei muito. A escrita da Fabiane muito boa também. Nada de excessos, nada de lirismo forçado. Muito fluida.
Então, assim, eu terminei, mandei pra Luísa, né? Quero ler o resto das coisas que a Fabiane escreve, inclusive, ela tem uma newsletter que eu vou começar a acompanhar agora. Mas foi, assim, uma ótima leitura, muito rápida. Ele é um livro de menos de 200 páginas, se não me engano, não tenho certeza. Mas eu gostei bastante desse livro. E ele terminou meu novembro, assim, ó, muito bem. Eu fiquei muito, muito feliz de... Esse mês foi assim, gente, só leitura boa, uma atrás da outra. Então me diz aí, o que vocês leram nesse mês de novembro? Qual foi a melhor leitura de vocês? Eu acho que apesar de ter tido leituras muito boas, eu acho que O Caminho dos Reis ainda ganha pela jornada que foi de ler esse livro de 1.200 páginas e que foi muito gostoso. Não teve um momento que eu achei assim, ai, que saco. Então eu acho que ele ganha. Então me conta aqui como é que foi as leituras de novembro de vocês. Eu quero saber o que vocês vão ler em dezembro. Como é que tá as leituras desse fim de ano? Vocês estão lendo? Porque fim de ano é sempre um caos, né, gente? Vocês me acompanhem. Acompanhe no Instagram, acompanhe nos stories. Não esquece de se inscrever aqui. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo. Um beijo pra vocês. Boas leituras em dezembro. Um ótimo mês no geral aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um cheiro.